Boa noite, Tiago. Graças a paz, meu irmão. Já estás por aí. David Ismael, boa noite. Boa noite a todos os irmãos que estão se chegando. Tema da doutrina da Trindade. Boa noite, Ícaro. Os irmãos sempre vão entrando mais cedo aí. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Estamos aguardando aí o convidado dessa noite, que é o seminarista Tiago. Tiago é seminarista do último semestre lá do Seminário Presbiteriano do Norte, o Seminário Teológico da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Recife. Então, só convidar o pessoal aqui, falar que nós já começamos. E aí, hoje nós vamos falar sobre o tema da Trindade. Vou enviar o convite aqui para o pessoal. E aí, nós podemos dar início ao nosso tema. Seja muito bem-vindo, vá preparando as suas perguntas, se você tiver dúvida sobre esse tema. Então, se prepare para apresentar a nós aí quais são as suas questões, quais são as suas dúvidas. E nós iremos tratar sobre esse tema tão importante para a vida da igreja, que é a questão da doutrina da Trindade. Tiago, estás aí? Enviei a solicitação, Tiago. Se aparecer alguma mensagem aí na tela, ótimo. A internet do Tiago está conectando aí, enquanto ele vai se organizando, enquanto ele vai conectando. Irmãos, eu acho que a internet do Tiago está com algum problema. Ainda falta 1 minuto para as 8 horas, a live está marcada para começar às 8. Então acredito que dará tempo. Nós vamos falar sobre esse tema que está aí no comentário. Doutrina. Irmãos, essa live que nós fazemos na sexta-feira, aqui no Instagram da Igreja Presbiteriana Filadélfia, é uma live que é parte do projeto Sementes de Fé. Esse projeto, ele tem como proposta gravar vídeos, pequenos vídeos que ensinem aí doutrinas essenciais da fé cristã. Ultimamente, inclusive, nós temos estudado um livro do R.C. Sproul, o livro é chamado Verdades Essenciais da Fé Cristã. E esse livro do R.C. Sproul, Verdades Essenciais da Fé Cristã, ele apresenta justamente isso, sementes de fé. Ele apresenta justamente aqueles ensinos básicos da fé cristã, da verdade bíblica, da verdade da palavra do nosso Deus. Então, o estudo de hoje, a live que nós fazemos na sexta-feira, às 8 horas da noite, tem como propósito tirar, sanar alguma dúvida que possa ter surgido por causa dos vídeos e por causa de tudo mais. Então, essa é a proposta da live. Hoje nós temos o convidado, o seminarista Hudson Tiago. Né? Seja bem-vindo, Tiago, boa noite. Agora tá nos ouvindo? Você nos ouve? Agora sim, infelizmente a internet aqui estava meio instável e deu essa queda, mas resolvi agora.
Espero. Ótimo. Que bênção, meu irmão. Graças a Deus. Eu estou apresentando aqui para o pessoal qual a ideia do Semente de Fé. Então, acredito que aos poucos algumas pessoas vão entrando aí ainda, mas a gente já pode ir começando o nosso estudo propriamente. Vou divulgar aqui no Facebook também, pelo Facebook de Natália, né? Que eu estou sem Facebook ultimamente por causa do semestre. Mas e aí, meu irmão, Começou o desafio, Thiago, Martim. como você está? Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. De vez em Graças quando a vai Deus. aparecer o gato pulando aí, viu? É parte da live também, né? É parte do cenário aqui. Tá bom. Meu irmão, eu gostaria de pedir para você que você fizesse uma breve apresentação pessoal sua, falasse um pouco sobre a sua trajetória, né? Você é presbiteriano de Natal, de uma igreja que, inclusive, foi organizada no mesmo ano que a Filadélfia foi organizada, a igreja, né? 2009, a Felipe Camarão foi organizada, né? Então, fale um pouco aí sobre a sua trajetória de fé e quem é você, para o pessoal nos conhecer um pouquinho. Tá certo. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande poder atender o convite do seminarista Ian. Ian é um amigo aí de longa data, companheiro aí de acampamentos, depois do vestibular da IPB que a gente fez junto para entrar no seminário. E acabou que ele foi lá pro JMC e eu fiquei aqui mais pertinho no SPN. Mas, graças a Deus, Ian é um grande amigo que nós temos carregado. A minha trajetória na fé, graças a Deus, eu cresci no Evangelho, né, desde os meus 2 anos de idade que eu faço parte da Igreja Presbiteriana. Meus pais eram membros da Igreja Presbiteriana Memorial, lá no bairro de Nazaré, do pastor José Romeu. E no ano de 98 começou um trabalho em Felipe Camarão. Eu acabei indo para lá primeiro, ainda na minha adolescência. Os meus pais foram um pouco depois. E em 2009, como já afirmou Ian, lá se tornou a igreja. E desde então temos servido a Deus lá. Na verdade, desde 2018, em 2018 eu fui designado pelo Presbitério Metropolitano para auxiliar na Igreja Presbiteriana da Cidade da Esperança, que hoje está com o pastor Paulo Robson. Na época a igreja estava sem pastor e nós acabamos nos transferindo para lá. Mas hoje, por uma situação semelhante, eu estou na Igreja Presbiteriana de Felipe Camarão, não como membro, mas ajudando lá, auxiliando o pastor Christopher com os trabalhos. E graças a Deus tem nos abençoado lá. Estamos aí nessa reta final do semestre, né? Agora no seminário, já apresentei a monografia. Também fui aprovado, graças a Deus. Também com a notícia aí que a minha esposa está grávida também. Então, são muitas alegrias se acumulando aí. Realmente só para fechar com chave de ouro. Oi? Ô, Tiago, lá no JMC, eu não sei se o pessoal em Recife fala isso, mas no JMC o pessoal diz que é a bênção do formando, né? Quando o seminarista está formando, a esposa engravida. E aí... aqui também, no quarto ano, geralmente, ou o cara sai com o bebê no braço, ou sai a esposa sai com ele na barriga. É bem por aí. Mas que bom saber, meu irmão. E você também é formado em História, né, Tiago? Isso, pela graça de Deus, eu tenho uma formação em História, estou fazendo também uma licenciatura em Filosofia. Graças a Deus terminei. O áudio parou. Voltou. Talvez esteja com mau contato aí. Deu para ouvir até a primeira pós-graduação. Agora eu estou ouvindo. Certo. Voltou. Eu fiz também, pela graça de Deus, pude fazer uma pós-graduação em Teologia Sistemática e estou fazendo também Teologia Filosófica nesse momento, pela graça de Deus. Graças a Deus, que bênção.
Então, Tiago, sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre dois temas que são aí um tanto complexos. A gente tem aí uma hora para tratar desses temas, né? Na verdade, já menos do que isso, mas que o nosso intuito para os irmãos que nos assistem é tratar desses temas de uma maneira um tanto pastoral, de uma maneira que venha de fato ser prática, abençoar a sua vida. Então, se você tem dúvidas relacionadas à doutrina da Trindade e ao atributo da incompreensibilidade de Deus, coloca aí nos comentários, né? Coloca a sua dúvida, a sua questão. A interação, a participação aí nos comentários é muito importante para nós. O propósito da gente fazer live e não gravar um vídeo é justamente para que haja essa interação, né? O convidado, para que de fato seja um momento de diálogo. A exposição aconteceu durante a semana, obviamente a gente vai expor aqui alguns temas importantes, pertinentes, mas a sua participação é muito importante. Então, você que nos assiste, se tiver dúvida, não se constranja a colocar a sua pergunta, né? Todas as perguntas aqui sempre são respeitadas, a gente vê como dúvida sincera, né? Então, fique à vontade e a gente já vai aqui introduzir o assunto. Nós vamos começar pelo tema da incompreensibilidade de Deus e depois vamos falar sobre a doutrina da Trindade, onde nós vamos nos dedicar um pouco mais. Então, boa noite a todos, boa noite, Tiago. Vi que o pastor Jorge entrou aí, o nosso pastor lá na Filadélfia, Felipe e Wagner sempre estão presentes, a minha mãe Irinalma também. E aí o Lucas José Dias já comenta, reverendo Tiago, grande abraço. Então, amigo aí meu colega de turma, o Lucas. Legal, legal. Seja bem-vindo. Tá mais reverendo do que a gente, viu, Ian? Seja bem-vindo, Lucas, na nossa live. E Deus abençoe. Ô, Tiago, então, para a gente falar um pouquinho sobre a questão da incompreensibilidade de Deus, é importante a gente tratar desse tema primeiro. Fala para nós, por favor, Tiago, como é que a gente pode entender a questão da incompreensibilidade divina e o que significa a expressão, né? O que significa o axioma, o finito não pode conter o infinito. Como é que a gente deveria entender isso em termos de conhecimento sobre Deus? Tá certo. Em primeiro lugar, as nossas respostas, né? No caso, nós vamos ser bem objetivos. Então, o finito não pode conter o infinito. Essa expressão aí foi provavelmente cunhada por Agostinho, e disse, né, conta-se a história de que ele estava caminhando numa praia, pensando sobre a questão da doutrina da Trindade. Agostinho tem uma das obras mais vastas aí, basilares sobre a doutrina da Trindade, e ele estava caminhando na praia pensando, tentando compreender esse grande mistério, e aí tinha um menininho cavando um buraco na praia e levando água para esse buraco. E aí Agostinho perguntou, mas o que é que você está fazendo? Ele fez, eu estou tentando colocar a água do oceano nesse buraco. Aí Agostinho fez, você não está vendo que você não consegue fazer isso? Aí o menino disse, é mais fácil eu colocar a água do oceano todinho nesse buraco do que você, com a sua mente, compreender a Trindade. Então, essa história ilustra de forma bem interessante essa questão, né? Nós temos que compreender, meus irmãos, que nós somos apenas criaturas. Sempre haverá uma distância infinita entre a criatura e o Criador. Nós vemos isso em diversos textos. Nós podemos citar aqui Isaías 55, que fala que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Em Jó, no capítulo 38, quando nós temos ali Deus pegando Jó e dizendo, olha, na criação eu coloquei ferrolhos no mar, eu montei a abóbora do céu, onde você estava quando eu fiz isso? Então, nenhum ser humano, só pelo fato dele ser criatura, ele não consegue compreender Deus. E aí nós temos que também entender que a palavra compreender, quando é utilizada nesse contexto, não tem o sentido simplesmente de ser algo inteligível, mas tem o sentido, meus irmãos, de ser algo contido. Então, só para dar um exemplo aqui, você tem um copo
e esse copo ele contém 500 ml de água. Então ele compreende o copo do Ian. Então ele compreende 500 ml de água. Ele suporta. Então, quando a gente diz que o finito não pode compreender o infinito, o finito, ele não pode conter, ele não pode apreender aquilo que é infinito. Então, Deus, por ser criador, ele não cabe na nossa mente. Tudo aquilo que Deus não pode ser explicado exaustivamente. Nós somos criados com a capacidade de adorar a Deus, mas não de contê-lo de nenhuma forma. Inclusive, se eu já puder indicar uma leitura para os irmãos, além dos textos bíblicos que eu citei aqui, os textos das Confissões de Agostinho falam de uma forma muito bela sobre esse Deus que não pode ser contido, que tudo enche e que é a plenitude de todas as coisas. Então, isso tem que ser colocado de maneira muito clara. Nós podemos compreender Deus no sentido de entendê-lo a partir da sua revelação, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas nós não podemos compreender Deus exaustivamente, nós não podemos aprender tudo de Deus. E mesmo naquilo que ele se revela, seja na revelação natural, seja na revelação especial. E, se você me permite ir ainda um pouquinho mais além, eu poderia dizer que nós, com a nossa mente finita, nós não compreendemos exaustivamente nem as coisas finitas. Porque você pensa, por exemplo, na simplicidade de um lápis. Estou aqui dando um exemplo mais banal, né? Então você pensa um lápis, você diz assim, não, eu uso lápis para escrever e tal, mas aquele material Tiago, a gente está te ouvindo. Estão me ouvindo? Desculpe. Estamos ouvindo. Você estava falando sobre a simplicidade do lápis. Não falhou aqui, não. Então, o lápis tem... Você pega um lápis, uma coisa simplesinha, tem uma série de pessoas que estiveram naquele processo, aquele material veio de vários lugares diferentes, aquilo ali é composto por uma série de átomos que se organizam de uma certa forma. Então, só para a gente compreender como, na verdade, a nossa capacidade finita não consegue compreender nem o que é finito, muito menos Deus, né? Amém, é verdade. É importante o que você colocou, Tiago, sobre a questão de que, você não falou com isso, mas eu acho, de outras palavras, a gente poderia dizer que a incompreensibilidade de Deus não significa irracionalidade, não significa que a gente não pode entender nada sobre Deus, né? Pelo contrário, há coisas para ser entendidas sobre Deus. Teve outra coisa na sua fala também, de que nós nunca iremos compreender completamente Deus. Isso é importante porque eu ouço muitas pessoas dizendo no céu a gente vai compreender tudo, no céu a gente vai entender tudo, né? Como se ali no céu a gente ganhasse a característica da onisciência. E não é bem assim, né? A gente vai aprender muito mais coisas do que nós sabemos hoje. Não só no céu, mas na nova terra, na eternidade, a gente vai ter um conhecimento consideravelmente superior, especialmente sobre Deus, né? Sobre Deus. Isso porque a sua glória nos encherá, a gente vai ter muito mais proximidade de Deus do que temos hoje. Mas não significa todo o conhecimento, né? Nós não deixaremos de sermos seres finitos. Agora, Tiago, quando a gente fala sobre essa questão da grandeza de Deus, né, da imensidão do Senhor, e até mesmo do fato de que a gente nunca pode ter todo o conhecimento sobre Deus, você não acha que isso pode desanimar as pessoas a conhecer mais a Deus? A questão é a seguinte: não seria inútil da nossa parte continuar tentando compreender um Deus que é incompreensível, né? A gente vê muitas pessoas repetindo aquela música, ninguém explica Deus, né, tal. E às vezes a intenção das pessoas é tipo assim: eu só quero sentir, eu só quero ali realmente ter Deus como uma referência, mas eu não quero estudar sobre Deus, eu não quero aprender sobre Deus, porque como ele é incompreensível, então eu também não vou estudar nada.
Como é que você acha que a gente tem que entender essa questão da incompreensibilidade versus uma necessidade de estudar Deus? Certo. A gente pega aí um pouquinho da outra resposta, né, já traz para cá, no sentido de que Deus ele é incompreensível, no sentido de que ele não é exaustivo, o nosso conhecimento sobre ele não é exaustivo, mas de que ele é compreensível no sentido que nós podemos entendê-lo. Nós não podemos contê-lo na nossa mente, nós não podemos compreender tudo acerca dele, mas nós podemos entendê-lo. E por que nós podemos entendê-lo? Porque em sua grandeza, ele se inclina a nós de maneira condescendente, até nós pactualmente. Eu sei que essa palavra condescendente às vezes tem um sentido negativo, né? Mas é assim, pense num pai se inclinando para pegar o seu filho pequeno. Então, ele não se inclina a nós no sentido de adoração, mas ele se inclina a nós no sentido realmente como um pai se inclina para pegar o seu filho. Então, ele fala conosco através da sua palavra, ele se revela a nós. Então, ele literalmente, ele habita no meio de nós. Nós vemos isso, por exemplo, logo no começo, no Éden mesmo, nós vemos Deus se comunicando com Adão. Então, nós vemos que existe uma revelação, além da revelação da natureza, existe uma revelação verbal. Deus é um Deus que fala. Além disso, mesmo depois que o pecado faz separação entre Deus e o homem, nós vemos a promessa de que viria o filho da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E em João, capítulo 1, verso 14, nós vemos que Deus habita no meio de nós, né? O Ian, que entende muito mais de grego do que eu, pode explicar que lá naquele versículo diz que Deus, o verbo tabernaculou no meio de nós. Então, fazendo referência justamente ao Antigo Testamento, o tabernáculo ficava no meio do povo, o templo e a Arca da Aliança simbolizavam a presença de Deus. Então, apesar de Deus ele ser Irmãos, acho que tem uma falha aí na internet do Tiago, mas já deve estar. Ô, Tiago, deu uma falhada na sua internet? Deu uma falhada na sua internet, mas você estava explicando que Deus ele tabernaculou, né? No meio de nós, na pessoa de Cristo Jesus. Isso, exatamente. Justamente fazendo referência ao Antigo Testamento, que o tabernáculo ficava literalmente no meio das tribos, fazendo referência ao templo e à Arca da Aliança, que ficava no meio do povo. Perdão, mas... Ô, Tiago, fica tranquilo. Eu fiz o seguinte, eu desativei os comentários, só no final eu vou lá e reativo. Então, você que nos assiste, eu desativei os comentários porque já me falaram que se desativar os comentários, a live ela se desenvolve mais tranquilamente em termos de conexão. Então, pode continuar, Tiago. Eu acho que agora vai seguir bem. Tá bom. Então, voltando, né? A questão do tabernáculo, Cristo, ele tabernaculou no meio do povo, fazendo uma referência ao tabernáculo do Antigo Testamento, ao templo e à Arca da Aliança do Antigo Testamento também. Então, conhecer a Deus mais e mais é a própria definição de vida eterna dada pelo próprio Cristo no Evangelho de João. Nós vemos já na oração sacerdotal, João 17, verso 3, a vida eterna é esta, que conheçam a ti e ao Filho que tu enviaste. Então, conhecer a esse Deus na verdade, uma motivação, na verdade, algo que nós devemos fazer com paixão. E aqui, meus irmãos, nós não estamos dizendo conhecer necessariamente de você ler uma pilha de livros de teologia sistemática, teologia bíblica. Nós estamos falando de realmente ter intimidade com Deus, de ler a Escritura, de você ter realmente uma vida de oração, de você ter uma vida de devoção e piedade,
para que com Deus, nesse conhecer a Deus, você possa então, como o apóstolo Paulo diz, desenvolver a sua salvação, se desenvolver em uma vida de piedade. Então, ele é o Deus que se revela, como nós já falamos aqui, de forma inteligível. Então, quando ele fala a Adão e quando ele fala aos homens, ele não fala, aqui não entendam como uma crítica aos irmãos pentecostais de forma alguma, mas ele não fala em línguas estranhas que o homem não entende. É claro que às vezes tem algum sonho, alguma coisa que é preciso interpretar, mas Deus se revela de forma clara. Como nós dizemos na teologia, ele se revela de forma proposicional. É claro, ele se revela na história também, mas ele é um Deus que se revela de forma proposicional. Ele é o Deus vivo, ele fala, e é isso que faz ele ser diferente justamente dos ídolos místicos do mundo. Por exemplo, você abre lá no Salmo 115, ele vai dizer: os ídolos têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. E quando você vê Deus, ele se revela como o Deus que fala, né? Até o livro lá do Frank Schaeffer, o Deus que se revela, né? Então, você vê Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ouve Israel, né? Ouve Israel. Então, Deus é o Deus vivo, o Deus que fala. Existe, então, meus irmãos, um profundo significado em tudo aquilo que Deus nos fala. E aí, nós sabemos, né, que Deus fala através das palavras, através das proposições e através dos seus atos na Escritura. Então, não importa o quão profundo seja o nosso conhecimento teológico, sempre haverá muito mais aspectos da natureza, do caráter de Deus, dos seus atos, que vão permanecer um mistério para nós, e nós precisamos nos aprofundar mais e mais nisso. Então, esse relacionamento, essa intimidade com Deus, como eu falei para os irmãos, uma vida de devoção, uma vida de piedade, uma vida diante do trono da graça de Deus, isso nos motiva a conhecê-lo mais e mais. Então, a Escritura, ela é uma fonte de conhecimento também, mas eu diria, acima de tudo, uma fonte de comunhão pactual com o nosso Deus. É um livro da aliança que ele fez conosco. O livro, os irmãos estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Certo. A carta aos Hebreus, logo no comecinho, diz que Deus falou pelos profetas e hoje ele fala através de Cristo. Então, veja, Deus ele não parou de falar, né? Não no sentido que você vai buscar novas revelações que estão fora da Escritura, mas no sentido de que a Escritura ela permanece viva e ela fala aos nossos corações todos os dias, a todo momento. Então, a palavra encarnada, a revelação do Pai, que é Jesus Cristo, como diz o Evangelho de João, ninguém conheceu o Pai, o Filho é quem o revelou. Então, ele se revela a nós, ele fala conosco. Então, nós não podemos de forma alguma sermos desmotivados por essa infinitude, por essa incompreensão de Deus no sentido que nós estamos dizendo. Mas nós devemos ser motivados a conhecê-lo mais e mais, a nos aprofundar mais e mais no caráter, nas obras desse Deus que é maravilhoso. Amém. Mais uma vez eu peço perdão pela minha internet, é horrível. Não, tranquilo, mas depois que eu tirei os comentários, não caiu mais não. Tiago, é muito importante essa dimensão da palavra conhecer, né? A gente pensa muito em termos intelectuais e você trouxe aí, nos lembrou sobre a dimensão de relacionamento, né? De aliança, de compromisso que existe. A palavra conhecer, ela tem na cultura hebraica e nas escrituras, consequentemente, ela tem esse sentido de relacionamento, né? Então, é interessante isso. Nós não compreendemos Deus completamente, mas devemos conhecê-lo, né? E é possível conhecê-lo, é possível se relacionar com ele por meio da aliança da graça, né? Isso é maravilhoso. Mas, falando sobre compreensão, acho que não tem como não pensarmos na doutrina da Trindade, né? Inclusive, você mencionou no começo como que Agostinho via a questão da Trindade, a história lá de que tinha uma criança fazendo um buraco e ele ali estava tentando compreender a Trindade, mas não compreendeu, né? Tiago,
como é que a gente poderia entender corretamente a doutrina da Trindade? Eu queria que você desse assim em forma de sumário, né? De maneira resumida, qual é a concepção certa da doutrina da Trindade e o que são as doutrinas do monismo e do triteísmo, né? Quais seriam esses erros aí, apenas para a gente ter conceitos instrumentais importantes para entendermos qual a visão correta e quais seriam os erros aí da visão da Trindade. Certo. A doutrina da Trindade, né, graças a Deus, ela já está muito bem formulada lá no Credo Niceno. Então, o que a gente tem ali é uma explicação concisa, porém completa, né? Curtinha, porém completa. Mas, fazendo um resumo ainda mais curto, nós poderíamos dizer que na divindade existem três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são Deus. O Pai não é o Filho não é o Pai, nem o Filho nem o Pai são o Espírito. Então, cada pessoa permanece com a sua personalidade, ao mesmo tempo que os três são Deus, iguais em poder, substância, glória e honra. Os três são essencialmente Deus, e fazendo uma distinção aqui, cada um vai exercer papéis diferentes, né? O que a gente até chama na teologia de trindade econômica, né? Ou trindade funcional, e de que apesar desses papéis diferentes, por exemplo, o filho ele se subordina voluntariamente ao pai, e o espírito é voluntariamente enviado pelo pai e pelo filho, mas nenhum deles é menor, nenhum deles está, digamos assim, como é que a gente pode dizer, como ser é inferior do que o outro. Não, os três são exatamente iguais, e o relacionamento deles é completo em amor e em felicidade. Então, existe dois, digamos assim, desvios disso, e aí eu vou ser bem simples e direto em relação a essas duas questões, do monismo e do triteísmo. O monismo é justamente a visão de que a realidade é definitivamente uma e não dupla. Então, só para a gente entender, voltando para aquilo que eu tinha dito até na primeira resposta, nós temos que ter muito claro na nossa mente a divisão entre criador e criatura. São duas coisas distintas eternamente. Mesmo quando Cristo voltar, tivermos um novo céu, tivermos uma nova terra, nós não vamos virar criadores, nós não vamos virar Deus. Nós vamos permanecer como criaturas. Então, nesse sentido, existe essa dualidade que não vai mudar nunca. O monismo, ele entende justamente a realidade como sendo uma só. Criador e criatura, eles não são diferentes, portanto, na própria divindade não há uma diferença, e isso também vai fazer com que a gente tenha um certo panteísmo. Então, Deus está no mundo, não no sentido de uma onipresença, como nós acreditamos, mas no sentido de que as coisas, de fato, elas acabam sendo Deus, porque Deus e as coisas são uma coisa só. Já o triteísmo, ele vai pegar essa divisão que nós dissemos de três pessoas na divindade e vai dividir em três divindades. Então, são três deuses diferentes. Então, cada pessoa ela não comunga das mesmas da mesma essência, da mesma substância, mas cada uma tem não só papéis pessoais diferentes, mas são realmente, de fato, divindades diferentes. Uhum. Seriam três deuses, né? Esse é um problema, né? Um problema grande. Você falou na sua resposta, uma vez que a gente consegue compreender aí agora qual é o ensino correto e quais são os ensinos errados, você falou sobre funções na Trindade, né? Trindade funcional, a economia da Trindade, que aqui ninguém confunda com a questão financeira, né? Não tem nada a ver, tem a ver com divisão de papéis, esse é o sentido, a organização, né? Quais são as diferenças aí de operações do Pai, Filho e Espírito Santo na obra da salvação, né? Quais são as diferenças? E aí eu já aproveito para perguntar sobre a questão da adoração. Quando nós adoramos a Deus,
Adoramos uma pessoa, adoramos três. Como é que a gente tem que entender essa questão da adoração? Você falasse aí sobre esses dois aspectos, a salvação e a adoração, né? Como é que quem nos salva dos três? É Cristo só que nos salva, o Espírito e o Pai não? E no caso da adoração, quando a gente adora o Pai, a gente adora o Filho, o Espírito, quem é que nós adoramos, né? Certo. Em relação a esses papéis, nós devemos entender que toda obra da Trindade ela é conjunta, né? Toda obra externa da Trindade ela é conjunta, ainda que em algumas obras específicas nós tenhamos o papel principal, digamos assim, sendo exercido por uma das pessoas da Trindade. Por exemplo, nós sabemos que o Pai e o Espírito têm um papel na encarnação de Cristo, mas quem encarnou foi o Filho. Nós sabemos que o Pai e o Espírito têm um papel no sacrifício de Cristo, mas quem morreu na cruz, quem se entregou voluntariamente por nós, quem derramou o seu sangue foi o Filho. Então, quando nós entendemos isso, trazendo aqui para outra pessoa da Trindade, nós sabemos do papel do Pai e do Filho em enviar o Espírito, mas quem vem sobre os crentes e traz os dons espirituais é o próprio Espírito Santo. Então essas obras elas são conjuntas, mas ao mesmo tempo você tem uma pessoa da Trindade que está ali atuando, digamos assim, talvez na linha de frente, não sei se eu posso usar essa expressão, mas que está ali em evidência, digamos assim. Eu quero trazer aqui para os irmãos sobre essa questão mais específica da salvação, e aí entendendo não somente a crucificação, mas entendendo o plano da salvação, uma citação de talvez o teólogo que escreveu de forma mais pastoral, eu não digo nem pastoral, mas de forma mais robusta e ao mesmo tempo de uma forma que aquecesse o nosso coração sobre a doutrina da Trindade, que é o John Owen. Ele fala o seguinte: de fato, todas as pessoas da Trindade estavam envolvidas nessa tão grande obra de salvação. O amor, a graça e a sabedoria do Pai a planejou, o amor, a graça e a humildade do Filho a adquiriu, o amor, a graça e o poder do Espírito Santo capacitou pecadores a crer e a recebê-lo. Então, isso mostra, meus irmãos, como cada pessoa da Trindade, apesar de terem papéis diferentes, todos eles estão em harmonia completa. Um texto que mostra isso muito claramente, o papel de cada pessoa da Trindade, é justamente o texto de Efésios, capítulo 1. Nós vamos ali o apóstolo Paulo mostrando aos Efésios esse maravilhoso plano da salvação. O Deus Pai elegendo, o Filho vindo ao mundo e o Espírito Santo santificando, entrando no coração dos crentes. Já puxando para a questão da adoração que o Ian falou, como nós entendemos, meus irmãos, que existe à luz das Escrituras, obviamente, que existe essa divindade que subsiste entre as pessoas, e nós vemos isso claramente lá na fórmula batismal, por exemplo, na bênção sacerdotal, na bênção apostólica, em 1 Coríntios 13, também em muitas saudações de cartas, como por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, verso 1 e 2. Então, nós vemos que a Bíblia revela um Deus trinitário. E a partir disso, meus irmãos, como nós entendemos que a nossa adoração ela não vem da nossa própria perspectiva, não vem daquilo que nós achamos que nós devemos fazer, mas como ela vem das Escrituras, o nosso culto também é um culto teocêntrico, também é um culto trinitário, mesmo sendo, ou principalmente por ser cristocêntrico. Por quê? Porque nós adoramos a Deus por meio de Cristo. A Escritura, ela revela que Cristo ele tem 3 ofícios, né? Os 3 principais ofícios do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo. Cristo ele é profeta, Cristo é sacerdote e Cristo é rei. O ofício sacerdotal era de conduzir na adoração. E o livro de Hebreus é muito claro quando diz que Cristo ele é o nosso sumo sacerdote. Porque o véu do templo foi rasgado, porque nós temos acesso a Deus diferente do que o pessoal da antiga aliança tinha. Justamente porque o nosso sumo sacerdote entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos.
Por isso, Cristo ele é o nosso mediador, como diz também o apóstolo Paulo. Só existe um mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus, homem. Então, ele é o nosso mediador na adoração também. Então, é por isso que quando nós oramos, quando nós oramos também, quando nós adoramos, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós fazemos isso mediante Cristo. E isso é em toda adoração. É nos cânticos, na pregação da palavra, na própria oração. E assim, não tratamos somente do culto solene, que é o ápice disso, mas da nossa devoção pessoal dia a dia. Nós podemos ver isso muito claramente na oração, onde nós nos achegamos ao Pai em nome do Filho, pelo poder do Espírito. Então veja que em nenhum momento a doutrina da Trindade, meus irmãos, ela pode ser entendida como algo simplesmente assim, que infelizmente a gente se acostumou a ter um entendimento muito formulaico da doutrina da Trindade, de entender o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, e essas três pessoas são a divindade. Mas de não compreender como isso se revela na nossa vida, na questão da nossa devoção pessoal, no nosso culto, na nossa oração e na nossa adoração. Então, esse Deus triuno, ele é adorado por meio de Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente mediador. Amém, amém. É interessante essa questão, Tiago, de realmente ver em termos práticos, né? Eu percebo que cristãos do passado, em suas orações, sempre enfatizavam ali o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje em dia a gente vive num contexto em que as pessoas ou se esquecem de Cristo, oram a um Deus não trinitário, né? Oram a Deus assim quase que em uma ideia deísta, se esquecem também da ação do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo. Aí também há aqueles que hipervalorizam o Espírito Santo no sentido, não que ele não mereça toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, mas no sentido de deixar de adorar as outras pessoas da Trindade, né? O Pai e o Filho, ou até mesmo de não entender os papéis de cada uma das pessoas, né? Quando Cristo promete o Consolador, ele promete aquele que viria apontar para Cristo, falar sobre Cristo, né? E essa é a função do Espírito, é falar sobre o mediador, é falar sobre Cristo. Existe, até em termos de quantidade de conteúdo, a Bíblia fala sobre Cristo, né? A pessoa dele é necessária para a conversão, para a salvação. O Espírito atua, não resta dúvida de que o Espírito vai atuar na vida do indivíduo, mas a obra de Cristo ela é central ali nas Escrituras, e aí por isso algumas pessoas vão dizer que o Espírito Santo foi esquecido, ou que ele não é tratado devidamente, ou trazem acusações desse tipo, né? O que é bem complicado de se entender desse modo. Isso. Licença. Deixa eu só pedir uma coisa antes de você comentar. Baixa um pouquinho a sua câmera. Tem como baixar um pouquinho a sua câmera para ver melhor? Porque é como se... Pode baixar mais um pouquinho, se tiver como. Ótimo. Aí tá ótimo. Valeu. Assim, parecendo um fantoche, né? Só a cabeça. Pode como você falar. Sim, meus irmãos. Justamente o risco da gente não entender a importância do ofício sacerdotal de Cristo, da mediação de Cristo, é a gente fazer isso que Ian falou. Da gente, talvez, uma oração ao Espírito Santo, uma oração ao Pai, ou uma oração ao Filho, ou eu já vi igrejas fazerem, hoje o culto vai ser ao Espírito Santo, tal dia vai ser ao Pai, tal dia vai ser ao Filho, ou de ter pessoas que criticam a adoração presbiteriana, a adoração reformada, porque dizem, vocês só falam de Cristo. É justamente porque Cristo ele é
a plenitude e principalmente o mediador da aliança. Ele é um mediador pactual. Então, quando nós compreendemos isso, quando nós compreendemos que todas as coisas estão em Cristo, inclusive o que nós recebemos do Pai e do Espírito, e o próprio Espírito que nós recebemos, nós vamos fazer isso com o nosso coração muito mais alegre, né? A doutrina central da salvação é a nossa união mística com Cristo. Nós somos unidos a Cristo e isso nos faz adorar o Pai em espírito e em verdade, com o Espírito Santo habitando o nosso coração. Então, só porque talvez nós não, digamos assim, façamos coisas estranhas do ponto de vista cultico, as pessoas podem achar que o Espírito Santo não está se manifestando ali. Quando, na verdade, o que a gente vê, por exemplo, na carta de Paulo aos Gálatas, da manifestação do Espírito, qual é o fruto do Espírito? Alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quais são os principais dons? Fé, esperança e o amor, dos quais os principais é o amor. Então a gente vê como, na verdade, o Espírito se manifesta nessas coisas porque Cristo está unido a nós. E não com coisas mirabolantes, nem nada que fuja aí da ordem e da decência no culto. Amém. Irmãos, vocês que nos assistem, eu vou ativar o comentário agora. Então, se você tem alguma pergunta para fazer sobre esse tema, aproveita agora. Eu vou ativar, nós estamos chegando aí no nosso final, ainda tem aqui uma pergunta que eu vou fazer para o Tiago. Mas se você tem alguma pergunta, coloca aí nos comentários. Eu estou ativando agora e aí a gente vai poder ler a sua pergunta, comentar. Se você tiver algum comentário, coloca aí. Infelizmente, nós tivemos um problema com a internet. Por isso, não podemos aí ficar com o chat ativado a live inteira, mas haverá tempo de comentar caso haja alguma participação. Então, a Lívia aqui ao longo da live, lá no começo, colocou verdade, concordando aí com alguma afirmativa que você havia feito. Eu não lembro mais. Graças a Deus. Então, enquanto vocês vão aí formulando alguma pergunta, o comentário já está ativado, fique à vontade. Eu vou fazer mais uma pergunta sobre Trindade para o Tiago, que é a seguinte: Tiago, a doutrina da Trindade pode atrapalhar um incrédulo a aceitar o Evangelho como verdadeiro? Ela deveria ser ensinada para alguém que está sendo evangelizado? Por quê? Né? Assim, será que quando a gente vai ali, o primeiro contato com a pessoa, que a gente está evangelizando ainda, a gente já deveria falar sobre a Trindade? E por quê, assim, né? Certo. Em relação à primeira pergunta, né, a doutrina da Trindade, ela atrapalha a evangelização? Eu diria que não. Porque a Trindade, assim como a doutrina a própria doutrina da encarnação, a doutrina da dupla natureza de Cristo, são claramente testemunhadas nas Escrituras. Então, se nós abrirmos mão da doutrina da Trindade, porque talvez ela seja complexa, e apesar dela ser claramente revelada, nós não negamos a sua complexidade de forma nenhuma, então nós devemos abrir mão dessas outras também. E aí o que nós vamos estar pregando não é o verdadeiro evangelho, nós vamos estar pregando um evangelho mutilado. Nós vamos estar, talvez assim, escondendo as coisas que nós achamos mais complexas para trazer um evangelho, e aqui entenda a minha expressão, uma coisa água com açúcar, uma coisa que talvez não faça nenhuma diferença de uma mensagem motivacional, porque nós vamos estar tirando aquilo que é revelado claramente nas Escrituras. Então, sem dúvida, essa doutrina deve estar presente na evangelização e também deve estar presente no discipulado, entendendo que você não vai chegar para uma pessoa que nunca ouviu nada sobre o evangelho, você vai chegar para a pessoa: Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, os três são iguais em substâncias, poder, essência. Você não vai chegar e explicar uma formulação da Trindade. Em primeiro lugar, porque na evangelização, nós, seguindo a ordem que geralmente nós utilizamos, que nós aprendemos na própria Escritura e que formalmente nós aprendemos até mesmo no seminário, né? Ian pode também falar sobre isso, de que na própria apresentação do Evangelho nós primeiro apresentamos um mal terrível do pecado, do diabo e do mundo. Nós mostramos a acusação da lei
sobre as pessoas, sobre nós, sobre todos aqueles que não estão em Cristo. Então, quando nós apresentamos isso, nós apresentamos o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito para mostrar justamente a glória, a graça, a maravilha que é a salvação. É claro que se nós fizermos isso, digamos assim, apresentando em primeiro lugar a pessoa de Cristo, a sua obra na cruz, e até mesmo se nós, digamos assim, omitirmos, né, digamos, falando assim de uma maneira bem prática, no sentido de que nós vamos falar da obra do Evangelho na cruz, como de Cristo sendo o redentor dos nossos pecados, nós não vamos estar jogando a doutrina da Trindade fora, porque, como nós já vimos, a obra de Cristo na cruz, a redenção é uma obra trinitária. Então, de forma alguma, nós podemos abrir mão da doutrina da Trindade, por ser uma doutrina complexa, ou por ser uma doutrina que geralmente as pessoas podem ter alguma dúvida em relação a ela. Pelo contrário, a doutrina da Trindade é essencial para nós entendermos a redenção, para nós entendermos a salvação e também para nós apresentarmos o maravilhoso plano de salvação em contraste com a maldição do pecado, com a perseguição do diabo e com a fraqueza da nossa própria carne. Ô, Tiago, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui que muita gente, quando pensa sobre a evangelização, acha que o dever da evangelização é tornar as pessoas religiosas. E, na verdade, religiosas as pessoas já são, né? As pessoas já são naturalmente religiosas. O que elas não são fiéis ao Deus verdadeiro. É isso que elas não são. O que elas não são é tementes a Deus. O que elas precisam ali, ao ouvir a mensagem do Evangelho, é se arrepender dos seus pecados e crer em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, especialmente na obra redentora de Deus o Filho, para lhe dar a salvação. É o arrependimento e a fé na pessoa de Cristo Jesus, mas envolve, sim, algum entendimento sobre a Trindade, envolve um entendimento sobre a Trindade. É isso que as pessoas precisam. Religiosas elas já são. Então tem gente que acha que evangelizar é fazer alguém começar a ir para a igreja, né? A partir de agora ele começou a ir para a igreja. Poxa, foi eu que evangelizei ele. Não. Só o fato dele começar a ir para a igreja, só o fato dele se tornar um religioso, não significa que ele foi evangelizado. E um outro fato importante é que a Trindade é a essência do Deus cristão. O Deus cristão, por essência, é um Deus triunitário. Se você está falando sobre Deus e o Deus que você está falando não é o Deus que é 3 e 1, você está falando sobre um outro Deus. É uma outra religião. Não é fé cristã, não é cristianismo. Então não há como apresentar a fé cristã, não há como apresentar o cristianismo sem falar sobre uma característica que é essencial em Deus, que é a característica da Trindade. A gente tem defendido a doutrina da Trindade, todos os cristãos genuínos, desde os primórdios, né? Desde os mais antigos teólogos, ainda na igreja antiga, passando pela igreja no período medieval e na modernidade. Essa é uma doutrina muito clara nas Escrituras, e negá-la é negar, sim, o que é fundamental para os cristãos. É por isso que nós temos estudado as doutrinas essenciais da fé cristã. Então, não chegou nenhuma pergunta, eu acho que a gente conseguiu abordar bem o tema aí, viu, Tiago? Glória a Deus por isso. A Fátima Dantas comentou que gostou muito da explicação, disse que estava sendo muito esclarecedor a explicação. Luciano Capistrano sempre está nos acompanhando, então Deus te abençoe, Luciano Capistrano, que de fato essas lives tenham sido edificantes para você. Mais de uma vez nós temos visto aí a sua participação, seus comentários. Boa noite. A Lívia comentou que o tema está sendo excelente. E glória a Deus por todos vocês que participaram. A gente está indo agora para as nossas considerações finais. Isso porque a gente começa a live um pouco antes das 8 horas e só conseguimos uma duração de no máximo 1 hora de live. Então vou pedir para o Tiago, para ele primeiro fazer as suas considerações finais e depois eu farei as minhas considerações finais.
Fica à vontade, Tiago. Certo. Em primeiro lugar, eu quero mais uma vez agradecer ao Seminarista Ian pelo convite e também à Igreja Presbiteriana da Filadélfia, né, na pessoa do pastor Jorge, e ao seu conselho também por permitir que a gente compartilhe um pouco do Evangelho, desse Evangelho trinitário, desse Evangelho tão precioso. E o que eu diria para os irmãos é o seguinte, que não se afastem dos estudos doutrinários, que não se afastem de conhecer mais a Bíblia, de conhecer mais o Deus da Bíblia, porque você pensa assim, não, talvez isso aqui seja muito complexo, talvez isso aqui fuja da minha alçada, talvez só Ian, que é um gênio, possa compreender isso aqui. Não, meus irmãos, o nosso Deus, e inclusive a nossa confissão de fé, ela fala sobre isso, né? Tudo aquilo que é necessário para a salvação e para a piedade está revelado nas Escrituras. Então, quando nós vemos uma doutrina tão preciosa e tão basilar como é a Trindade, nós devemos dar glória a Deus, porque nós podemos ver a aplicação disso diretamente na nossa salvação, porque nós podemos ver a aplicação disso no nosso dia a dia, porque nós podemos ver isso claramente revelado nas Escrituras, como isso não é algo que foi tirado da cabeça dos teólogos lá no Concílio de Nicéia, mas que realmente as Escrituras nos mostram isso. E, acima de tudo, nessa doutrina da Trindade, nós vemos o quanto Cristo ele é precioso para nós. Porque sem Cristo, meus irmãos, sem Cristo, nós não teríamos acesso a isso. Sem Cristo, nós não poderíamos desfrutar do amor do Pai. Nós não poderíamos desfrutar da comunhão do Espírito Santo. Sem Cristo, nós estaríamos completamente perdidos. Então, a minha oração é que os irmãos possam continuar crescendo na graça e no conhecimento e que essa doutrina da Trindade possa, de fato, ter aquecido o coração dos irmãos e encorajado. Se eu fosse indicar, Ian não falou nada disso, mas se eu fosse indicar uma leitura, além, claro, das próprias Escrituras, dos irmãos se aprofundarem no que está revelado nas Escrituras, seria eu acho que em português é o Comunhão com Deus Trino, do John Owen, que é publicado pela Cultura Cristã, falando especificamente da Trindade e falando dos atributos de Deus de uma maneira geral. O livro Deus é só isso, Deus é, do Mark Jones, que é excelente, é literalmente um guia devocional dos atributos de Deus. Então, um livro excelente também para os irmãos se aprofundarem nesses temas e serem edificados para a glória e pela graça de Deus. Amém, glória a Deus. Irmão, então você que nos assistiu, que se interessou por esse tema, toda sexta-feira, às 8 horas, nós temos aqui a live do projeto Sementes de Fé. E de segunda a quinta, 1 hora da tarde, nós temos vídeo novo no canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito no canal do YouTube da nossa igreja, acessa lá a Igreja Presbiteriana Filadélfia Parnamirim RN. Se você colocar Igreja Presbiteriana Filadélfia Parnamirim ou Presbiteriana Filadélfia Parnamirim, já vai aparecer o nosso canal. Você vai ver lá os vídeos do projeto Sementes de Fé, vai ver devocionais do nosso pastor Jorge Tomás, vai ver a transmissão dos cultos que nós fazemos em vídeo, a transmissão da reunião de oração na quarta-feira. Participe, se envolva com as atividades da nossa igreja. Você será muito bem-vindo e muito edificado. Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Tiago, mais uma vez. E você que nos assistiu, um forte abraço. Até mais. Abraço, irmão.